Como é que você está hoje? Falaremos hoje sobre formação continuada. Você está no canal Aloxi, eu sou Silvana Barbosa. Então vamos lá. O que é formação continuada? A formação continuada é aquilo que o profissional faz, que depois de formado ele vai continuar se especializando e a cada dia a sua especialização ela se torna presente, então de forma continuada, né? Daí o nome formação continuada. Um dos objetivos desse canal, do canal Aloxi, é estar trazendo para o público de professores, né, e outros, mas principalmente de professores, situações importantes na sua formação. Eu sei que isso não é o suficiente para que o professor tenha a sua formação continuada, ele tem que debruçar nos livros. Então, esse canal simplesmente vai estar trazendo alguns tópicos, né, que vai estar sugerindo para que o professor retorne aos estudos, né, coisa que ele nunca para de estudar. Por que é tão difícil para o professor fazer essa formação continuada, né? A partir da minha experiência, do que eu vivi esses 30 anos, eu percebo que o professor ele tem uma carga muito grande de trabalho. Essa carga ela não é perceptível. Muitas pessoas não se dão conta de como que o professor trabalha. Acredita que para você dar aula é simplesmente você chegar e dar aula, né? Mas para que ele dê 1 hora de aula, com certeza ele teve 1 hora de pesquisa, ele preparou aquela aula, e aí depois que ele dá a aula, ele vai dar alguma atividade para avaliar se o que ele fez, o aluno absorveu o conteúdo ou não. Se absorveu, ótimo, ele segue e vai para uma outra atividade, senão ele tem que estar retomando. E geralmente a classe ela não é heterogênea, né? Então você vai ter uma parcela dos alunos que entenderam completamente, uma parcela de alunos que não entendeu nada e uma parcela de alunos que entendeu mais ou menos. Então o professor ele dá continuidade, mas ele sempre tem que estar retomando os conteúdos, e isso demanda preparação, demanda tempo para que ele prepare isso. Então, com esse tempo que o professor usa dentro do seu trabalho, que não é só aquela hora que ele está na escola, ele tem menos tempo para estar estudando, para fazer a tão importante formação continuada. Outra situação também que eu vi muito foi que professores dobram o período. Então tem professor que trabalha de manhã e de tarde, ou manhã e noite. Tem professores que têm uma carga ainda maior, trabalha de manhã, de tarde e de noite. E aí fica muito mais difícil ele fazer essa formação, porque todo o tempo que ele tem da vida vai ser para estar preparando a aula, corrigindo a atividade, preparando a aula de novo, corrigindo. Então é um trabalho muito desgastante. E para que o professor dobra, né, a sua carga horária? Pela questão salarial, né? No nosso país, o professor tem uma renda muito aquém da quantidade de dedicação de trabalho que ele faz. Ele ganha muito pouco, né? Muito pouco não, vamos tirar o muito, ele ganha pouco. E esse ganhar pouco faz com que ele dobre ou triplique a sua jornada. Às vezes ele está na rede estadual, na rede municipal, na rede particular, uma em cada período. E aí não sobra tempo para ele estar se reciclando, fazendo formação, porque ele precisa pagar as contas. Ele precisa pagar o apartamento, ele precisa colocar comida na mesa, ele precisa, né, fazer uma série de coisas. Então os professores, as professoras, elas acabam não tendo esse tempo da formação continuada. Acontece às vezes que a secretaria não disponibiliza essa formação continuada, né? Então, se não disponibiliza em horário de trabalho, aí o professor realmente não consegue fazer, porque aí o professor teria que fazer essa formação fora do seu horário de trabalho, mas se ele dobra, ele não vai conseguir sair da rede municipal para poder fazer a formação da estadual ou da particular. Então, ele acaba se perdendo nessa questão da formação continuada. E por que ela é tão necessária, né? Algumas pessoas acham que ser professor é uma coisa muito simples. E alguns professores também têm essa percepção, que é muito simples, né? Você ir lá, passar o seu conteúdo e tudo bem. Mas hoje não é assim, né? Hoje nós vivemos na era do conhecimento, vamos pensar assim, onde tudo se
renova muito rápido. Para vocês terem uma ideia, entre o ano de 1000 depois de Cristo a 1500, então durante 1500 anos o conhecimento que a humanidade tinha, ele dobrou. Então levou 1500 anos para se dobrar o conhecimento. Então nós tínhamos assim conhecimentos muito sólidos, né? Que a pessoa nascia, aquele conhecimento era aquele, morria, os seus filhos, os seus netos, e nada de transformação. De 1500 a 1750, ou seja, 250 anos depois, o conhecimento dobrou novamente, então ele foi mais rápido. Mas mesmo sendo mais rápido, 250 anos, ninguém vive 250 anos. Então, as gerações, elas não perceberam as mudanças, né? Foram, sei lá, quantas gerações para conseguir perceber. A partir de 1900, o conhecimento, ele passa a dobrar a cada 100 anos, que já é uma coisa muito maior pensando em 1500 anos. Na Segunda Guerra Mundial, em 1945, o conhecimento já estava dobrando a cada 25 anos. Então aí uma geração já percebe, né, essa modificação. Em 2018, que é a última data que eu tenho da minha pesquisa, que eu fiz rapidinho, foi que a cada ano o conhecimento da humanidade dobra. Então, em 2018, o que levou 1500 anos lá atrás, né, para dobrar, em 2018 acontecia em apenas um ano. E em 2020, que é o ano que nós estamos, eu não tenho exatamente essa pesquisa de hoje, mas a ideia era que levaria minutos para que o conhecimento dobrasse, né? Então, nós estamos vivendo numa época onde o conhecimento, ele fica obsoleto muito rápido. Se conhece mais. E quando se conhece mais, muitas teorias, elas passam a não ser mais verdadeiras. Elas passam a não ser real. Eu me lembro, eu sou de 68, eu me lembro quando eu estava na quinta, sexta série, mais ou menos, a gente conhecia sobre os recursos da natureza, né? E eu lembro que eu estudei que os recursos hídricos, eles eram renováveis. E hoje a gente sabe que não. O que a gente tem de recurso hídrico, ele é limitado. Ele se refaz, mas é aquilo, não vai haver mais. Então, um conhecimento que parece bem simples, mas que ao mesmo tempo é totalmente complexo, né? Porque aí a gente tem que preservar o meio ambiente, a água de tal forma, porque ela vai chegar uma hora que ela não se recompõe, né, por conta até da destruição do meio ambiente. Então, para a gente ver como que o conhecimento aí altera, né, toda essa situação. E o professor precisa estar atento a tudo isso. Para o professor, ensinar sem uma tecnologia adequada e com toda essa renovação é uma situação muito complexa, né? Porque ele vai estar em algumas situações, em algumas comunidades com alunos muito simples, que tem uma tecnologia mínima, né? E essa situação de mundo novo, conhecimentos novos, não chega a esse aluno. Ele vai estar aprendendo uma coisa, mas que daqui a pouco já está totalmente obsoleta. Então, a importância desse professor estar sempre em formação, ela é fundamental, até para que ele possa passar uma aula de qualidade para esse aluno, principalmente esses alunos que têm menos condições de acesso à tecnologia. E o mais desafiador, no meu ponto de vista, ele vai ensinar algumas coisas para os alunos, e ele tem que ensinar o aluno a questionar exatamente aquilo que o professor está ensinando, dizendo, olha, isso é verdade hoje, isso é um fato hoje, esse é um conhecimento de hoje. Eu não sei se esse conhecimento, daqui a 1 ano, 2 ou 3, ele continua sendo o mesmo. Então, ele tem que ensinar para o aluno de forma que ele não vai falar que está ensinando uma mentira, porque não é uma mentira, é aquela realidade que ele tem naquele momento, mas ele tem que ensinar com essa clareza, né? Que daqui a um tempo, o que ele está ensinando já não pode ser mais aquilo. E aí o professor tem que estar mais atento ainda em estar atualizado, usando materiais atualizados. Por quê? Porque se ele pegar
o mesmo conteúdo, com coisa que ele preparou há 2, 3 anos atrás, pode ser que ele esteja ensinando alguma coisa que ela já não faça mais total sentido. Então, essa renovação para o professor, ela é muito rápida, né? Como a gente viu, 2018 já está mudando de ano a ano, então ela é muito rápida. E o professor, para que ele acompanhe isso tudo, ele teria que estar estudando muito, ele não tem tempo, como eu falei no começo, né? Por N situações. Então, dessa forma, o professor ele não pode parar de estudar, nunca. Ele não pode ter folga, nunca. Ele não pode descansar, nunca. Então, é muito cruel mesmo quando o professor tem uma carga horária muito grande, porque aí ele não dá conta de dar uma aula de qualidade, né? Então, a complexidade hoje de você trabalhar como professor sem uma formação continuada adequada é muito grande. E aí fica na questão da espontaneidade do professor, né, da pesquisa própria do professor, que muitas vezes o professor também não tem acesso à tecnologia de ponta, não tem acesso à internet, não tem acesso a uma série de bibliotecas e acaba não encontrando aí uma forma de se aperfeiçoar mesmo enquanto profissional. E essa formação continuada, ela não se dá só na carga horária do professor, na profissão professor. Acredito eu que ela está dando hoje em todas as profissões, né? Todas. Mas a do professor, ela se torna complexa porque ele trabalha não só para ele ensina a alguém. Então, nesse sentido, para mim, se torna bem mais complexo. E o professor ele não pode ter uma ideia simplista do mundo nesse sentido, né? Então, aí todos os professores teriam que estar muito atentos. Por exemplo, professor de matemática, tá? Então, tem alguma coisa, vamos pensar que é uma coisa mais fixa. 2 mais 2 sempre será 4, ok? Então, isso em matemática é algo que não muda, é uma constante. Mas como você trabalhar isso? A questão cognitiva do aluno, a questão de como o aluno aprende, a questão das dificuldades que o aluno tem, como que ele pode aprender melhor, tudo isso é renovação. Então, o professor ele tem que estar fazendo esta renovação sempre. E se o professor ele não percebe que o mundo está assim extremamente ágil, evolutivo, mutável, ele começa a ficar um professor obsoleto, né? E aí os alunos acabam não se beneficiando de tudo aquilo que poderia se beneficiar. E às vezes o professor acaba se frustrando porque ele, né, começa a pensar, mas eu fazia assim, com aquela turma e dava certo, eu fazia assim naquela época e dava certo, eu passava esses exercícios e motivavam os meus alunos. E hoje não, essa geração ela é uma geração que veio com essa mudança, né, de aprendizagem muito rápida, de conhecimento muito rápido. Então, as características dos alunos, a personalidade dos alunos, como os alunos se comportam perante o conhecimento, qual que é a curiosidade do aluno, como que o aluno depende da tecnologia ou não, o que ele gosta, o que ele não gosta, tudo isso mudou tanto que se o professor que tem 10, 15 anos de profissão, ele for fazer uma comparação do aluno de hoje com o aluno de um tempo atrás, é outro aluno, é outra realidade. Isso também faz parte da formação continuada. Entender essas mudanças humanas, entender a questão que o aluno vive na era da tecnologia, e para o aluno é muito difícil ter a concentração, ele é muito difícil entender que precisa se dedicar e fazer as coisas de forma repetitiva para aprender a exercitar o cérebro. Então, tudo isso são desafios que, além da disciplina, né, que muda, como eu falei, a gente tem a personalidade humana que está totalmente diferente. Se a gente pegar como que era a vida dos nossos avós e a vida dos nossos netos, são vidas totalmente diferentes. E o professor precisa estar atento a tudo isso. Então, o que fica? A formação continuada ela precisa acontecer em trabalho, né? Porque as secretarias são responsáveis por essa formação. Então, ela precisa formar esse professor no horário que esse professor trabalha, para que ele, de fato, possa não abrir mão do seu segundo, terceiro emprego. Porque, infelizmente, a gente não ganha o suficiente para falar, não, a formação pode ser em horário contrário.
Seria melhor ainda se a gente tivesse um salário adequado, que todas as secretarias, todas as escolas particulares pagassem salários realmente dignos para os professores, que aí ele poderia falar, não, a gente vai aprender no horário contrário, mas não é essa a nossa realidade. Então fica aí a dica para que as secretarias façam mais formações continuadas e que os professores procurem, né, se informar, trocar cada vez mais para que as suas aulas, as suas competências e seus alunos aprendam que nesse mundo que a gente está, o que hoje é uma realidade em termos de aprendizagem, pode ser que daqui a 1 ano, 2 esteja totalmente obsoleta e aí ele precisa estar se renovando sempre. Tá ok? Então é isso que eu tenho para hoje. E aí amanhã às 16 horas estamos aqui novamente no canal Aloxe. Um bom dia para todos.